voltamos a apresentar Janela do Céu. Segundo bloco começando aqui do Janela do Céu, a Maria estava contando aqui para nós um pouco da história da família toda dela, né? Não só a história dela, mas também de toda a família, de como que o Senhor resgatou eles, né? Como que o Senhor mostrou um caminho novo para uma transformação, para uma mudança de vida. E ela estava contando aqui pra gente como é que o Senhor faz isso na nossa vida, né? Faz na nossa família essas mudanças aos poucos, né? E a gente vai vendo que a gente realmente é necessitado, que a gente realmente tem muita coisa para melhorar. E ele mostra que a gente precisa de tudo isso e ele já traz a solução, né? É completo todo o trabalhar com Cristo. E ela estava contando isso aqui tudo pra gente e ela vai dar sequência pra gente saber como é que está até agora, né? Bom, como eu estava te dizendo, Ana, lá em 2019, quando a gente conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o primeiro contato que eu tive foi quando eu assisti no meu local de trabalho uma palestra com o irmão Heriberto, né? E daí a gente conheceu ele. Depois, passaram no momento, assim, não me toquei que a gente podia fazer parte, né, da igreja dele, até porque ele não falou nesse momento de igreja. O tema da palestra não era especificamente sobre a igreja, né, ele não, porque é uma escola e existem pessoas de diferentes culturas, diferentes crenças, não era esse o objetivo. Mas naquele momento eu percebi assim que talvez ele fosse a pessoa enviada por Deus e que pudesse nos ajudar no problema que nós tínhamos na nossa família, com o nosso filho em relação aos vícios naquele momento. Conversei com a irmã Marli e a gente marcou um primeiro encontro, mas nós achamos que ia ser uma coisa muito passageira. Mas não, ele veio, ele permaneceu, e veio veio o irmão Luciano, e agora a gente está com o irmão Edson. Então é toda uma caminhada, e com cada um deles, em cada momento, a gente foi percebendo que Deus foi transformando a nossa vida, né? Ele foi nos levando a fazer concertos, e a gente foi aprendendo assim o nosso lugar, né? No nosso lugar perante esse Criador. Sabe que tem muitas igrejas, né? Aqui em Cachoeira mesmo tem vários projetos que levam, né, palavra nas escolas, né? Fazem esse tipo de palestra, não como igreja mesmo, né? Mas para levar ali uma palavra, às vezes de consolo só, né? Ou mas nada de falar, como tu disse, nada de dizer que é da igreja ou de religião, nem nada disso, né? E isso acho que é um baita do incentivo para quem faz esse trabalho, né? Ver que uma família foi resgatada, né? Que às vezes tu tá lá falando, às vezes tu olha para as pessoas que estão te ouvindo, tu pensa, meu Deus, mas quem que vai ouvir isso aqui e vai querer Cristo, né? Quem que vai ouvir isso aqui e vai entender que Cristo pode transformar a vida, mas realmente, né? Às vezes a gente tá lá no meio, às vezes a gente é o que tá falando ali na frente, mas o Senhor já sabe de tudo, né? Ele já sabia que tu tava lá no meio, que tu tava precisando de uma palavra e viu ali uma oportunidade, né? Fica um incentivo de quem faz esse tipo de trabalho, né? De que realmente o Senhor vai pegar alguém que tá ali, né? O Senhor quer levar essa palavra para as pessoas que estão ali necessitadas, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim, ó, como o Senhor, ele vai conduzindo os caminhos, né? Para chegar na gente. Claro, o tema da palestra, eu me lembro, era sobre potencial de cada um, né? E ele se apresentou como professor de música e como vendedor, como de fato também ele é, né? Não era nenhuma mentira. Mas assim, ó, a gente foi abrindo as portas, porque nós, naquele momento, estávamos precisando desta palavra, né? E a gente foi conhecendo, foi se aproximando, foi se encantando e foi realmente, assim, se entregando realmente ao Senhor a cada momento que passava. E nós nos sentimos, assim, hoje, que isso que passou a fazer parte da nossa vida não vai mais sair. Nós não nos vimos hoje vivendo uma vida que não fosse essa, né? Com o passar do tempo, assim, a gente foi mudando, eu principalmente. Um exemplo,
Eu gosto muito de ouvir noticiários, documentários e tal, e achava que todo dia tinha que estar super atualizada, mesmo no trabalho de manhã. Eu trabalho no nosso mercadinho aqui, que a gente tem perto de casa, de tarde eu sou pro agora, né? Mas já fui pro o dia todo, então larguei por causa dele, para ajudar o meu esposo no trabalho. Sempre que podia, estava com fone no ouvido, ouvindo algumas coisas. E achava que era importante estar atualizada sobre o que está acontecendo no mundo, na cidade, no estado e tal. E também sempre fui uma pessoa que me dediquei à leitura. Só que, assim, eu percebo hoje que, com o tempo, o conteúdo foi mudando. Não sei se tu me entende. O conteúdo das minhas leituras, o conteúdo daquilo que eu ouço no fone de ouvido, sabe? A escolha dos filmes que eu faço para ver com o meu pequeno, os documentários, e fui me apegando mais aos conteúdos que a igreja propõe, né? E isso, claro, vai criando um crescimento na gente, vai criando uma transformação que você não se dá conta, mas quando você vê, assim, ó, você percebe um mundo diferente, e você se coloca diferente, né? E você... passei a ver, assim, a me conscientizar de que realmente nós não somos nada e que não podemos resolver os nossos problemas, seja eles quais forem, de que natureza forem, emocionais, espirituais, financeiros, por nossa conta. Nós somos muito pequenos, nós somos muito fracos. E se nós realmente não nos apegarmos ao Senhor, a gente não tem força para enfrentar. Inclusive, assim, eu deixei medicações que eu tomava para dormir, ou mesmo assim para problemas de saúde. Teve alguns problemas de saúde assim que eu fui abandonando as medicações, porque eu acho que só pelo poder da oração Deus vai restituindo o teu corpo físico também, né? Eu sempre me lembro de uma palavra que diz assim, em Efésios 5:14, que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Porque, de fato, assim, a gente se sentia, a nossa vida espiritual, ela estava muito apagada, muito murcha, né? E com esse contato com a palavra, com os ensinamentos do Senhor, a gente foi se sentindo mais vivo, mais forte, mais iluminado, né? Aí eu acho que é o grande plus na mudança da minha vida, né? Eu não consigo hoje levantar da cama, sair para o trabalho, se antes eu não dedicar um momentinho da minha vida para o Senhor, né? A gente não consegue abrir as portas do nosso mercadinho se antes a gente não pedir a proteção do Senhor, né? Não convidar o Senhor para passar conosco aquele dia, abençoar o nosso dia, abençoar os nossos clientes e assim por diante, né? E também a gente não consegue dormir à noite se nós não dedicar esse momento em família para as nossas leituras, para nossas orações. É realmente assim, a vida, os materiais, a leitura da Bíblia, ela passou a fazer parte da nossa vida diária, né? Porque com o passar do tempo, o que a gente percebe? A gente vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo com o passar dos dias e o Senhor vai despertando coisas no meu interior que eu não sabia que tinha, possibilidades que eu não via, né? Características que eu não enxergava, né? Vai me consertando, mas também vai fazendo que eu me torne um ser mais forte, né? Com certeza. Tu estava comentando que as mudanças de hábitos que vão acontecendo, né? E isso eu acho que é algo que chama muito a nossa atenção quando a gente olha para nós mesmos e quando a gente vê alguém também, né? Quando a gente vê o testemunho. Porque como é difícil, né? A gente mudar esses hábitos que a gente pensa, meu Deus, isso eu nunca vou parar de fazer, né? Isso eu não tenho como eu viver sem fazer isso. E quando a gente conhece ali aquele contato com o Senhor diariamente, isso vai mudando tão automático, tão naturalmente, que a gente nem sente, né? A gente não sente, talvez, uma perda, que horrível que eu vou ter que ler agora essa palavra, ai, que horrível que eu vou ter que ler um livro agora que eu não queria. Mas não é assim que acontece, né? Aos poucos, essa vontade vai crescendo dentro da gente, né? E aquilo ali parece que é natural, é o que eu preciso, é o que eu quero, é o que eu tenho vontade de ler, o que eu tenho vontade de ter contato, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Que é chegar até o Senhor
e expor esses nossos problemas, né? E ele vai trazendo a solução em cada parte, em cada passo que a gente dá, né? Ele vai trazendo uma solução, ele vai trazendo uma resposta daquilo que eu preciso, e a gente só vai sendo amparado, né? Com os materiais, com rádio, aplicativo para me ajudar, né? Tudo isso vai nos dando um amparo para continuar essa caminhada, né? E como é que foi depois quando tu chegou já na igreja, né? Já tava, assim, aberta pro Senhor, já tinha entendido que Ele quer fazer uma transformação, né? Já tinha entendido que tu também precisava do Senhor, que tu também precisava de uma mudança. Como é que foi, já estando na igreja, esse trabalhar que o Senhor faz, que o Senhor fez na tua vida, né? Como é que foi isso? Eu fui me dando conta, assim, ó, uma das coisas que eu sempre ouvi os irmãos darem testemunhos na igreja, o Senhor me constrangeu. O Senhor me constrangeu em determinado aspecto comigo, e isso demorou um pouco para acontecer, sabe? Mas hoje, tu lê a palavra e tu ter plena consciência de que aquela palavra é para ti, determinados versículos ou textos bíblicos, hoje eu sei o que é constrangimento quando eu leio, porque parece que a palavra pula para dentro de você, né? Aquilo é para ti, te toca, te mobiliza, e você precisa fazer alguma coisa a respeito, né? Você precisa se consertar, você precisa pedir perdão, você precisa mudar os teus hábitos de ser, ou a tua relação com as pessoas, né? Então, assim, é uma mudança diária. E eu vejo que eu passei a ser uma pessoa que passou a ver o mundo de uma forma diferente, porque deixei de levar as coisas pelas minhas próprias forças, né? Como diz Jesus, ele diz que é para a gente se apegar a ele, que o fardo dele é leve, né? E o jugo é suave. Então, todos os dias a gente experimenta isso na nossa vida, né? Dividir as suas coisas com o Senhor, dividir as suas alegrias, mas dividir as suas necessidades, os seus problemas, né? A nossa forma de oração, a minha forma de oração especificamente, ela foi se transformando ao longo do tempo, né? E eu percebi, assim, que inicialmente eu tinha até vergonha de expor as minhas coisas, mesmo para o Senhor, né? Hoje não, hoje eu já aprendi, né, a fazer orações de uma forma bem mais liberta, mais livre, né, deixar que brote aquilo que está no seu coração, no coração da gente mesmo, né. E eu sou uma incentivadora sempre das pessoas. Eu não gosto de ir ao culto, eu não gosto de ler ou coisa assim. Eu disse, não, mas tu não tem que gostar, você tem que fazer. Que nem diz o irmão Sérgio sempre, né, não é por gosto, né, tu tem que fazer porque é a tua obrigação, só que com o tempo aquilo se torna uma paixão, porque o Senhor nos conquista, né. O Senhor faz toda essa transformação, né, e tudo de forma tão amorosa, né, que a gente sente o amor dele agindo na nossa vida, né, sente ali as mãos dele nos guiando, né. Eu agradeço a tua oportunidade de estar aqui dando teu testemunho, né, às vezes parece que independente do tempo que a gente tem, sempre é pouco, né, para conseguir contar tudo que o Senhor faz, mas eu queria já deixar aqui um espaço para te deixar um incentivo para quem tá ouvindo hoje o testemunho, né, para quem tá passando por uma dificuldade, talvez familiar, talvez com dificuldades na sua própria vida, né, internamente. Então, tu que já tem um testemunho, né, já tem uma história com Cristo, possa deixar um incentivo para quem tá nos escutando. Quero dizer assim para os irmãos que não percam a fé, né? Que dia a dia o Senhor vai nos reconstituindo, né? Ele vai nos levantando, Ele vai nos edificando, e se o teu problema, a tua dificuldade não está resolvida ainda, irmão, não pensa só nela, né? Não gaste todo o teu tempo orando e pedindo a melhora da sua vida. Foi um aprendizado muito grande que eu fiz, assim, ao longo do tempo, e que inicialmente eu não tinha esse hábito. Passe a dirigir as suas orações para todas aquelas pessoas que mesmo que não estão em igreja nenhuma, seja lá onde estiverem, mas que ao teu redor enfrentam os mesmos problemas que você, ou talvez piores, né? A gente tem que ter essa humildade de que o mundo não gira só ao redor de nós, né? Que a gente vive num mundo muito grande e que ao redor de nós há pessoas tão necessitadas quanto você, né? Dirija a tua oração
para todos, né? Para todos, né? Põe na mesa do Senhor, traz todas aquelas pessoas que você lembra, ou mesmo aquelas que você não conhece, mas que estão enfrentando o mesmo problema que você. Deus sabe das tuas necessidades e Ele não deixa passar nada em branco. E dia a dia, com certeza, Ele vai dando sinais de melhora, vai dando sinais de que Ele não nos abandona e de que Ele tem um olhar para todos. Só que a gente não pode ter uma oração egoísta que volte só para os nossos problemas, para a nossa família, né, do nosso reduto. A gente tem que alongar o nosso olhar. É isso que Deus deseja. Maria, muito obrigada por participar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade de estar ouvindo aqui a tua história com Cristo. Obrigada. Se vocês que estavam escutando aí, né, também gostaram desse testemunho, né, gostaram de compartilhar aqui, ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor faz na vida das outras pessoas também, né, se sentiu incentivado, né, você também pode dar o seu testemunho, né, você também pode contar aquilo que o Senhor fez na tua vida, e o Janela do Céu também tá aqui para trazer isso para todos nós, né, conhecer um pouco dos nossos irmãos, aquilo que o Senhor faz na vida de todos, porque todo mundo tem uma história diferente, mas que leva ao mesmo lugar, né? Leva a Cristo. Então eu agradeço a todos que ficaram até aqui acompanhando a história e a gente volta no próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.